Guerreiros, bem-vindos de volta ao canal. A maioria acredita que inteligência é dom genético, mas Maquiavel sabia que poder mental real é arquitetura deliberada, porque quando sua mente não pode ser controlada, você controla tudo. Neste vídeo, vou revelar o hack cerebral exato que Maquiavel usava para pensar 10 passos à frente de qualquer adversário. Não é meditação, não é leitura, é reprogramação neural estratégica. Antes de continuarmos, quero que você deixe esta afirmação nos comentários. Minha mente é minha fortaleza inquebrável. Olhe ao redor. O mundo não é governado pelos mais fortes ou pelos mais carismáticos. É governado pelos pensadores, aqueles que enxergam 10 movimentos à frente, enquanto todos os outros ainda estão reagindo. Em cada era da história, força física desaparece, charme envelhece, mas estratégia permanece eterna. Os que ascendem são aqueles que pensam de forma diferente. Eles não seguem impulsos emocionais, não se perdem no barulho das massas. Eles observam, calculam, se adaptam. E quando o resto do mundo entra em pânico, eles atacam com precisão cirúrgica. Maquiavel ensina que o homem sábio faz imediatamente aquilo que o tolo faz ao final. Ele estava dizendo que inteligência verdadeira não se trata de saber mais informações que os outros. Trata-se de agir mais rápido, enxergar com mais clareza e pensar com mais profundidade. Porque inteligência é a única forma de autoridade que não pode ser roubada, copiada ou destruída. Você a constrói deliberadamente ou permanece sob o domínio daqueles que a construíram. Mas aqui está a verdade que a maioria das pessoas nunca enfrenta. Seu cérebro foi programado para permanecer fraco, para perseguir conforto, evitar pressão e se afogar em distrações intermináveis. Você rola feeds sem fim, discute sobre nada e se pergunta por que se sente impotente. Não é porque o mundo está contra você, é porque sua mente parou de evoluir. Enquanto você consome, outros constroem. Enquanto você reage, outros arquitetam. A diferença não está no talento, está na engenharia mental. E se você pudesse reprogramar seu cérebro para pensar 10 vezes mais rápido, para ler pessoas como livros abertos, prever resultados antes que aconteçam, tornar-se tão mentalmente afiado que manipulação não consegue tocá-lo? Isso é o que Maquiavel chamava de superioridade cognitiva estratégica, um sistema que transforma seu cérebro em uma arma de estratégia, disciplina e domínio. Não é motivação superficial, é evolução mental. É como você se torna inquebrantável sob pressão e ilegível no caos. Porque uma vez que sua mente se torna mais forte que suas emoções, você para de reagir e começa a governar. Este é o caminho para transcender manipulação, medo e fraqueza, dominando o único campo de batalha que realmente importa, sua própria mente. Maquiavel não era apenas um filósofo político, era um arquiteto de poder mental. Ele entendia algo que poucos na história compreenderam com tamanha clareza. Inteligência verdadeira não vem de acumular conhecimento. Vem de construir estruturas mentais que processam realidade de forma superior. Quando você observa os grandes estrategistas da história, de generais a negociadores, de líderes a revolucionários, todos compartilham uma característica comum. Eles não possuem apenas informação, possuem arquitetura cognitiva que transforma informação em previsão, previsão em estratégia e estratégia em domínio inevitável. A mente comum opera em modo reativo. Vê um problema, sente uma emoção, toma uma decisão. Esse ciclo primitivo mantém a maioria das pessoas presas em padrões previsíveis que podem ser facilmente explorados. A mente estratégica opera em modo arquitetônico. Antecipa problemas antes de surgirem, desacopla a emoção de decisão e move peças no tabuleiro enquanto outros ainda estão aprendendo as regras do jogo.
Maquiavel ensina que em um mundo onde todos seguem as mesmas regras sociais, aquele que compreende as regras mais profundamente pode transcender las sem quebrar las. Ele não estava promovendo imoralidade, estava descrevendo realidade. A pessoa que entende psicologia humana melhor que os outros não precisa forçar resultados. Ela os engenharia através de compreensão. Este é o poder da inteligência amplificada. Não é sobre ser mais esperto em testes, é sobre ser operacionalmente superior em todas as situações da vida real. Pense em como sua mente atualmente processa desafios. Quando confrontado com um problema complexo, você provavelmente sente uma onda inicial de resistência emocional. Ansiedade, frustração ou dúvida aparecem primeiro. Então, lentamente, você tenta pensar em uma solução, mas sua capacidade está comprometida porque a emoção já sequestrou seus recursos cognitivos. No momento em que você formula uma resposta, a oportunidade já passou ou a situação já evoluiu. Você está sempre um passo atrás da realidade. Agora imagine uma mente diferente. Uma mente que, ao encontrar o mesmo problema, não sente resistência emocional inicial. Em vez disso, há um reconhecimento instantâneo de padrões. O cérebro automaticamente categoriza o problema, acessa experiências similares armazenadas e gera múltiplas soluções potenciais em segundos. Não há pânico, não há hesitação. Apenas análise fria e execução precisa. Esta é a diferença entre uma mente comum e uma mente arquitetada para dominação. Maquiavel desenvolveu essa capacidade através de observação implacável. Ele estudou como príncipes mantinham poder, como exércitos venciam guerras, como diplomatas manipulavam tratados. Mas mais importante, ele estudou os padrões por trás dessas ações. Ele não apenas registrava eventos, ele extraía princípios universais de comportamento humano que se repetiam em diferentes contextos e épocas. Essa capacidade de ver além do superficial, de identificar estruturas invisíveis que governam resultados visíveis, é a essência da inteligência estratégica. E aqui está o segredo que muda tudo. Essa capacidade pode ser construída. Sua mente não é fixa, ela é plástica, adaptável, evolutiva. Mas evolução não acontece por acidente, acontece por design intencional. Você precisa submeter seu cérebro a tipos específicos de pressão que forçam formação de novas conexões neurais. Você precisa treinar padrões de pensamento até que se tornem automáticos. Você precisa expor-se à complexidade até que complexidade se torne sua linguagem nativa. A maioria das pessoas evita exatamente isso. Elas escolhem o caminho de menor resistência mental. Consomem conteúdo passivo que não exige processamento profundo. Evitam conversas que desafiam suas crenças. Recuam diante de problemas que não têm soluções óbvias. E então se perguntam por que sua capacidade mental não cresce. É como esperar músculos sem treinar. Impossível. Maquiavel ensina que necessidade torna os homens engenhosos. Quando você está em uma situação onde fracasso tem consequências reais, seu cérebro entra em modo de alta performance. Ele busca recursos que normalmente não acessaria, faz conexões que normalmente não faria, encontra soluções que normalmente não veria. Essa é a natureza da inteligência sob pressão. Ela se expande para atender a demanda. O problema é que a maioria das pessoas nunca se coloca em situações de demanda cognitiva real. Elas vivem em zonas de conforto mental onde os mesmos pensamentos circulam indefinidamente. Mesmas opiniões, mesmas reações, mesmos padrões. E essa repetição não constrói inteligência, ela a atrofia. O cérebro, como qualquer sistema biológico, se adapta ao ambiente. Se o ambiente não exige nada, o cérebro não oferece nada. Portanto,
O primeiro princípio do hack cerebral de Maquiavel é este: engenharia de pressão cognitiva. Você deve deliberadamente criar situações que exijam mais da sua mente do que ela está acostumada a dar. Não por masoquismo, mas por crescimento estratégico. Cada vez que você força seu cérebro a processar algo difícil, você está construindo infraestrutura neural. Cada vez que você se expõe a ideias que contradizem suas crenças, você está expandindo sua capacidade de pensar em múltiplas perspectivas simultaneamente. E isso nos leva a uma distinção crítica: inteligência operacional versus inteligência decorativa. Inteligência decorativa é o que a maioria das pessoas cultiva. É saber fatos, citar filósofos, soar impressionante em conversas, mas não se traduz em resultados reais. Inteligência operacional é diferente. É a capacidade de aplicar pensamento para gerar resultados específicos. É saber quando falar e quando ficar em silêncio. É reconhecer manipulação antes que ela funcione. É prever como alguém vai reagir e ajustar sua abordagem antes mesmo da interação começar. Maquiavel era um mestre de inteligência operacional. Ele não escrevia para impressionar acadêmicos, escrevia para equipar líderes com ferramentas práticas de poder. Cada conceito que ele apresentava tinha aplicação direta. E é exatamente essa mentalidade que você precisa adotar. Cada informação que entra na sua mente deve ser processada com uma pergunta: como isso me torna operacionalmente superior? Se a resposta é nada, descarte. Se a resposta é clara, integre. Sua mente não é um armazém de curiosidades, é um arsenal de capacidades. E cada capacidade que você adiciona multiplica sua eficácia em situações reais. Quando você desenvolve a capacidade de ler microexpressões, você se torna impossível de enganar em negociações. Quando você desenvolve a capacidade de modelar cenários futuros, você para de ser surpreendido por mudanças. Quando você desenvolve a capacidade de controlar suas respostas emocionais, você para de tomar decisões ruins sob pressão. Essas capacidades não são dons místicos, são habilidades treináveis, mas treinar exige método. E é aqui que a maioria falha. Elas sabem que querem ser mais inteligentes, mas não sabem como construir inteligência sistematicamente. Elas leem livros aleatórios, assistem vídeos motivacionais, fazem cursos desconexos. E nada disso produz transformação real, porque não há arquitetura por trás. Não há progressão lógica, não há método. O método de Maquiavel é diferente. Ele é baseado em princípios atemporais de como mentes superiores são construídas. E existe um padrão específico que separa mentes comuns de mentes dominantes. Maquiavel o identificou observando os poderosos de sua época, aqueles que conseguiam manter controle em meio ao caos, prever traições antes que acontecessem e moldar eventos segundo sua vontade. Esse padrão não é acidental. É estrutural, e nos próximos blocos vou revelar exatamente como essa estrutura funciona. Vou mostrar os 3 pilares que sustentam toda a inteligência estratégica. Vou detalhar o sistema de 7 circuitos mentais que Maquiavel usava para processar realidade 10 vezes mais rápido que seus contemporâneos. E vou entregar ferramentas práticas que você pode implementar imediatamente para começar sua própria evolução cognitiva. Mas antes de avançarmos, entenda isto: conhecimento sem compromisso é entretenimento. Você pode assistir este vídeo inteiro, concordar com cada palavra e não mudar absolutamente nada na sua vida. Ou você pode decidir agora que vai aplicar o que aprender de forma implacável. A escolha define o resultado. Maquiavel ensina que homens são movidos por necessidade ou por escolha. A necessidade força a evolução. A escolha permite antecipar lá.
Escolha evoluir antes que a vida force você a isso, porque quando evolução é forçada, geralmente vem acompanhada de dor desnecessária. Quando é escolhida, vem acompanhada de poder crescente. Nos próximos minutos, você vai aprender como construir uma mente que não pode ser controlada. Uma mente que opera em um nível de clareza, velocidade e precisão que a maioria nem sabe que é possível. Uma mente que transforma você de espectador em arquiteto da sua própria realidade. Agora, deixe esta afirmação nos comentários. Eu escolho evolução mental implacável. Agora, vamos ao que realmente importa. O padrão que Maquiavel identificou não é complexo, mas é profundo. Ele observou que toda mente dominante opera sobre 3 pilares fundamentais. Sem esses pilares, você pode ter conhecimento, mas não terá poder. Pode ter inteligência, mas não terá domínio. Porque esses 3 elementos são a diferença entre pensar bem e pensar estrategicamente, entre ser esperto e ser impossível de controlar. O primeiro pilar é o desacoplamento emocional estratégico. E antes que você confunda isso com frieza ou falta de humanidade, entenda o que realmente significa. Desacoplamento emocional não é ausência de emoção, é a capacidade de separar sentimento de decisão, é reconhecer a emoção, observá-la como dados e então escolher sua resposta baseado em estratégia, não em impulso. A maioria das pessoas é escrava de suas emoções. Alguém as insulta, elas reagem com raiva. Alguém as elogia, elas baixam a guarda. Alguém as ameaça, elas entram em pânico. Cada emoção se torna um botão que outros podem apertar para controlar seu comportamento. E quando você é previsível dessa forma, você é manipulável. Seus inimigos sabem exatamente como te fazer agir contra seus próprios interesses. Maquiavel ensina que aquele que não consegue controlar suas paixões será controlado por aqueles que dominam as suas. Isso não é filosófico, é prático. Observe qualquer negociação, qualquer conflito, qualquer situação de alta pressão. A pessoa que mantém clareza emocional sempre tem vantagem sobre aquela que está reagindo emocionalmente. Porque emoção obscurece julgamento. Ela faz você focar no imediato e ignorar o consequente. Faz você buscar alívio rápido em vez de vitória estratégica. O processo de desenvolver desacoplamento emocional começa com autoconsciência radical. Você precisa aprender a observar suas próprias emoções como se fosse um cientista estudando um fenômeno. Quando raiva surge, não a expresse automaticamente nem a reprima. Observe-a. Pergunte, de onde vem essa raiva? O que ela está me dizendo? E mais importante, se eu agir baseado nela agora, isso serve meus objetivos de longo prazo? Na maioria das vezes, a resposta é não. A raiva quer vindicação imediata. A estratégia requer paciência calculada. O medo quer fuga instantânea. A estratégia requer análise fria de risco real versus risco percebido. O desejo quer gratificação agora. A estratégia requer timing perfeito. Quando você consegue criar esse espaço entre sentir e agir, você se torna operacionalmente superior a qualquer um que não consegue. Maquiavel demonstra isso através de um princípio simples, mas devastador. Mostre uma emoção. Sinta outra, pense uma terceira. Em situações de confronto, ele ensina a projetar calma enquanto se sente ameaçado, mas se pensa 3 passos à frente. Essa dissociação intencional entre camadas emocionais, expressivas e cognitivas cria uma blindagem psicológica impenetrável. Ninguém pode ler você, ninguém pode prever você, ninguém pode manipular você. Pratique isso em interações cotidianas. Quando alguém tenta provocá-lo, observe a provocação funcionando em você, mas não deixe que ela controle sua resposta. Sorria se necessário.
Concorde superficialmente se estratégico, mas internamente mantenha total clareza sobre o que está realmente acontecendo e qual é o movimento ótimo. Essa capacidade de performance emocional controlada é o que separa jogadores amadores de mestres do jogo humano. O segundo pilar é a previsão sistemática de padrões. Inteligência verdadeira não está em reagir bem ao presente, está em antecipar o futuro com precisão suficiente para se posicionar antes que eventos aconteçam. Maquiavel não era vidente, ele era cientista de padrões humanos. E padrões humanos são surpreendentemente previsíveis quando você sabe o que observar. Pessoas repetem comportamentos, sistemas seguem lógicas, situações ecoam precedentes históricos. Quando você treina sua mente para identificar esses padrões, você desenvolve algo próximo de clarividência. Você começa a saber como conversas vão terminar antes de começarem. Consegue prever como pessoas vão reagir a certas notícias. Antecipa movimentos de competidores antes que eles mesmos saibam que vão fazê-los. Isso não é magia. É observação disciplinada, combinada com modelagem mental. Maquiavel ensina que a história não se repete, mas rima. Os detalhes mudam, mas os padrões fundamentais de comportamento humano permanecem constantes através dos séculos. Ambição leva à traição, medo leva à agressão, orgulho leva à cegueira. Quando você entende esses padrões primários, você pode prever cadências inteiras de eventos. Comece rastreando padrões em pessoas próximas. Observe como elas reagem sob pressão. Note o que as deixa defensivas, o que as faz baixar a guarda, o que dispara suas ambições. Mantenha um registro mental dessas observações. Então, quando você precisar prever como essas pessoas vão se comportar em situações futuras, você tem um modelo interno para consultar. Esse modelo melhora com cada interação, tornando suas previsões cada vez mais precisas. Mas previsão de padrões vai além de pessoas individuais. Aplica-se a mercados, a organizações, a movimentos sociais. Tudo que envolve comportamento humano coletivo segue padrões identificáveis. Bolhas econômicas sempre estouram. Organizações burocráticas sempre se tornam lentas. Movimentos revolucionários sempre enfrentam fragmentação interna. Se você conhece o padrão, você pode se posicionar para surfar a onda em vez de ser engolido por ela. Maquiavel utilizava esse princípio para aconselhar príncipes sobre quando fazer guerra, quando fazer paz, quando punir e quando perdoar. Ele não baseava conselhos em moralidade abstrata. Baseava em previsão de resultados prováveis, dado o padrão da situação. Um príncipe fraco sendo generoso será explorado. Um príncipe forte sendo cruel será temido, mas não traído. Cada ação tem uma consequência previsível baseada no contexto de poder. Você pode aplicar essa mesma lógica em qualquer área da vida. No trabalho, observe padrões de promoção na sua organização. Quem sobe? Por quê? Qual comportamento é realmente recompensado versus qual é oficialmente encorajado? Quando você identifica o padrão real, você pode otimizar seu comportamento de acordo. Em relacionamentos, observe padrões de conflito. O que sempre dispara discussões, como elas sempre se resolvem. Conhecendo o padrão, você pode intervir mais cedo ou evitar o ciclo completamente. A chave é transformar a observação em sistema. Não observe casualmente, observe metodicamente. Pergunte se após cada interação significativa, qual padrão isso confirma ou contradiz. Se contradiz, por quê? Existe um padrão mais profundo que eu ainda não identifiquei? Essa prática de análise pós-evento refina continuamente seus modelos preditivos até que eles se tornem assustadoramente precisos. E aqui está onde o poder real aparece.
Quando você pode prever, você pode se preparar. Quando você pode se preparar, você nunca é pego de surpresa. E quando você nunca é surpreendido, você sempre tem vantagem. Enquanto outros estão reagindo freneticamente a desenvolvimentos inesperados, você já esperava por eles e já tem sua resposta pronta. Essa calma operacional em meio ao caos marca você como alguém de capacidade superior. O terceiro pilar é a flexibilidade cognitiva sob pressão. Esta é talvez a capacidade mais rara e mais valiosa, porque a maioria das pessoas, quando pressionada, se torna rígida. Elas se agarram a planos originais, mesmo quando claramente não estão funcionando. Recusam a adaptar, porque adaptação exige admitir erro ou incerteza. E ego protege rigidez, mesmo quando rigidez leva à derrota. Maquiavel ensina que aquele que deseja sucesso constante deve mudar sua conduta com os tempos. Isso não é hipocrisia, é inteligência adaptativa. O ambiente muda constantemente. Novas informações emergem, circunstâncias evoluem. Se sua estratégia não evolui junto, você está lutando a guerra de ontem com as armas de ontem, e isso garante derrota. Flexibilidade cognitiva significa manter múltiplas estratégias ativas simultaneamente na sua mente. Você não está comprometido com uma abordagem, você está comprometido com o resultado. As abordagens são intercambiáveis, baseadas em qual tem maior probabilidade de sucesso dado o estado atual da situação. Isso exige que você segure contradições mentalmente sem ansiedade. Plano A pode assumir premissa X, plano B pode assumir o oposto de X. Ambos podem estar prontos para execução. Pessoas de mente rígida não conseguem fazer isso. Elas precisam de certeza. Precisam saber qual premissa é verdadeira antes de prosseguir. Mas realidade é frequentemente ambígua. Verdades são contextuais. E enquanto a mente rígida está paralisada esperando certeza absoluta, a mente flexível já está agindo em múltiplas frentes, testando hipóteses e ajustando baseado em feedback real. Pratique isso começando com decisões pequenas. Quando você faz um plano, simultaneamente desenvolva 2 planos alternativos. Não apenas como backup, mas como opções igualmente viáveis que você pode ativar baseado em como a situação se desenvolve. Isso treina seu cérebro a não se apegar emocionalmente a uma única abordagem. Você se torna fluido, adaptável, impossível de prender em uma estratégia previsível. Maquiavel demonstra flexibilidade cognitiva em como ele aconselha sobre virtudes. Ele não diz que crueldade é sempre boa ou sempre má. Ele diz que crueldade aplicada decisivamente no momento certo pode ser compassiva no resultado final, enquanto bondade aplicada no momento errado pode causar sofrimento prolongado. Tudo depende de contexto, timing e resultado desejado. Essa visão não dogmática da moralidade é, na verdade, flexibilidade estratégica aplicada à ética. No mundo moderno, isso se traduz em não ser escravo de identidades fixas. Você não é sempre direto ou sempre diplomático. Você é estrategicamente direto quando direção serve o objetivo e estrategicamente diplomático quando diplomacia serve melhor. Essa fluidez de abordagem confunde adversários porque eles não conseguem categorizar você. Você não cabe em caixas previsíveis, e o que não pode ser categorizado não pode ser facilmente manipulado. Sob pressão extrema, flexibilidade cognitiva se torna ainda mais crítica, porque pressão amplifica tendência à rigidez. O cérebro, sob estresse, quer soluções simples, respostas rápidas, ações definitivas. Mas problemas complexos raramente têm soluções simples. Então,
A mente que pode manter complexidade e considerar múltiplas variáveis, mesmo sob pressão extrema, domina situações onde outras mentes colapsam em simplicidade disfuncional. Treine isso deliberadamente, se expondo a situações de alta pressão com baixas consequências. Jogos de estratégia sob tempo limitado. Debates improvisados sobre tópicos complexos. Simulações de decisão, onde você precisa processar múltiplos fatores rapidamente. Cada exposição fortalece sua capacidade de manter clareza cognitiva quando pressão aumenta. E, eventualmente, pressão para de ser debilitante e se torna estimulante. Esses 3 pilares, desacoplamento emocional estratégico, previsão sistemática de padrões e flexibilidade cognitiva sob pressão, formam a base de toda a inteligência operacional superior. Sem eles, você tem conhecimento, mas não poder. Com eles, você tem a fundação para construir capacidade mental que transcende limitações normais. Mas existe uma sequência exata de ativação mental que multiplica esses pilares por 10. É o que Maquiavel descobriu através de décadas, observando como mentes excepcionais realmente operam. Não é suficiente ter os pilares. Você precisa ativá-los em uma ordem específica, de uma forma específica, para desbloquear amplificação exponencial de capacidade. Esse é o sistema dos 7 circuitos mentais. Cada circuito é uma prática específica que constrói sobre o circuito anterior. Quando implementados em sequência, eles não apenas somam capacidades, eles as multiplicam. O circuito 1 prepara o terreno neural. O circuito 2 constrói infraestrutura cognitiva. O circuito 3 integra sistemas. E assim por diante até o circuito 7, que Maquiavel considerava o mais poderoso e o mais perigoso. Ele advertia que poucos suportam sua intensidade, mas aqueles que conseguem alcançam clareza mental que beira o sobrenatural. Nos próximos minutos, vou detalhar cada um desses 7 circuitos. Vou explicar exatamente como cada um funciona, por que funciona e como implementar na sua vida imediatamente. Você vai aprender a engenharia exata por trás de amplificar inteligência 10 vezes. Não teoria, não motivação vazia, mas método preciso e replicável. Antes de continuar, quero que você deixe esta afirmação nos comentários. Eu domino minha arquitetura mental, porque o que vem agora vai exigir que você abandone qualquer ideia de que inteligência é fixa. Você vai ver que é construída, tijolo por tijolo, circuito por circuito. E você tem as ferramentas para começar essa construção agora. Agora, chegamos ao núcleo do hack cerebral de Maquiavel, o sistema dos 7 circuitos mentais. Cada circuito é uma prática neural específica que reconstrói como seu cérebro processa informação, toma decisões e executa ações. Quando você ativa esses circuitos na sequência correta, você não apenas melhora sua inteligência, você a transforma fundamentalmente. E o mais importante, você se torna impossível de controlar, porque sua mente opera em uma frequência que manipulação comum não consegue alcançar. Vamos começar com o primeiro circuito, a observação desapegada. Este é o fundamento de tudo. Sem dominar este circuito, os outros não funcionam adequadamente. Observação desapegada significa treinar sua mente para perceber realidade sem filtros emocionais imediatos. A maioria das pessoas não vê o mundo como ele é. Elas veem suas interpretações do mundo. Suas esperanças, medos e crenças distorcem percepção antes mesmo que a análise consciente comece. Maquiavel ensina que os homens julgam mais pelas aparências do que pela realidade. Todos têm olhos, mas poucos têm o dom da penetração. Ele estava descrevendo exatamente esse problema. Percepção superficial versus percepção profunda. A maioria observa eventos e imediatamente os categoriza como bons ou ruins,
favoráveis ou ameaçadores, baseado em resposta emocional automática. Essa categorização prematura bloqueia a análise mais profunda. Para ativar o circuito da observação desapegada, você precisa criar uma distância mental entre percepção e julgamento. Quando algo acontece, antes de decidir o que significa, simplesmente observe que aconteceu. Descreva mentalmente o evento em termos neutros. Alguém não respondeu seu e-mail. Isso é um fato neutro. Sua mente quer imediatamente interpretar. Eles estão me ignorando, estão desrespeitando, estão ocupados, não viram. Mas essas são todas interpretações, não observações. Pratique isso sistematicamente. Durante um dia inteiro, comprometa-se a observar 10 situações sem interpretação imediata. Apenas registre fatos. Fulano disse X, Cicrano fez Y. O resultado foi Z. Não adicione significado. Não crie narrativa. Apenas observe. Você vai notar algo extraordinário. Sem interpretação emocional imediata, você começa a ver padrões que normalmente ficam ocultos. Porque emoção destaca certas coisas e esconde outras, baseado em relevância emocional, não em relevância estratégica. Com o tempo, essa prática cria um espaço cognitivo entre estímulo e resposta. Nesse espaço está seu poder. É onde a análise real acontece. É onde estratégia se forma. É onde você decide conscientemente qual interpretação serve melhor seus objetivos, em vez de aceitar passivamente a primeira interpretação que seu sistema emocional oferece. Este espaço é o que separa reação de resposta estratégica. Maquiavel aplicava a observação desapegada para avaliar aliados e inimigos sem se deixar enganar por aparências. Ele observava ações, não palavras. Rastreava padrões de comportamento em diferentes contextos. E só então formava conclusões sobre caráter e intenções. Essa metodologia o tornava praticamente impossível de enganar, porque ele não confiava em impressões. Confiava em dados comportamentais acumulados. O segundo circuito é a simulação mental sistemática. Uma vez que você consegue observar sem distorção emocional, pode usar essas observações para construir modelos mentais de como sistemas funcionam. Simulação mental é a capacidade de rodar cenários completos na sua cabeça antes que aconteçam na realidade. É o que jogadores de xadrez fazem quando visualizam 10 movimentos à frente. É o que estrategistas militares fazem quando planejam campanhas. É o que negociadores mestres fazem quando antecipam objeções. A maioria das pessoas não faz simulação mental sistemática. Elas imaginam vagamente o que pode acontecer, mas não testam rigorosamente essas imaginações. Não perguntam, se eu fizer A, qual é a resposta mais provável? E se a resposta for B, qual o meu próximo movimento? E se for C? Esse tipo de árvore de decisão mental completa é o que separar pensadores superficiais de estrategistas profundos. Para ativar este circuito, comece com decisões simples. Antes de entrar em uma reunião, simule mentalmente como a conversa pode se desenvolver. Identifique 3 caminhos possíveis. Prepare suas respostas para cada um. Então, durante a reunião real, observe qual caminho está se manifestando e execute a resposta preparada. Você vai notar que a qualidade da sua comunicação aumenta dramaticamente porque você não está improvisando, está executando estratégia pré-calculada. Expanda essa prática para decisões maiores. Antes de fazer uma mudança de carreira, simule mentalmente os primeiros 6 meses no novo papel. Quais desafios você provavelmente enfrentará? Quais recursos você vai precisar? Quais relacionamentos precisará construir? Quanto mais detalhada sua simulação, mais preparado você estará quando realidade acontecer. E, frequentemente,
A própria simulação revela problemas que fariam você reconsiderar a decisão completamente. Maquiavel usava simulação mental para aconselhar sobre guerra. Ele não apenas considerava a batalha em si, mas as consequências de vitória e derrota. Uma vitória militar que deixa seu exército exausto pode ser pior que uma paz negociada que preserva forças. Uma derrota controlada que drena recursos do inimigo pode ser mais estratégica que uma vitória custosa. Essas conclusões contra-intuitivas só emergem através de simulação mental completa de consequências de segunda e terceira ordem. O terceiro circuito é a calibração de precisão. Este é o processo de constantemente comparar suas previsões com resultados reais e ajustar seus modelos mentais baseado em discrepâncias. A maioria das pessoas faz previsões vagas e então as esquece, ou pior, distorce memórias para fazer parecer que estavam certas. Isso não produz aprendizado, produz ilusão de competência. Calibração de precisão requer honestidade brutal consigo mesmo. Você precisa registrar previsões específicas antes de eventos acontecerem. Então, depois que acontecem, você compara a previsão com realidade. Onde você errou? Por que errou? Qual suposição estava incorreta? Qual variável você não considerou? Essa análise pós-ação é o que transforma a experiência em expertise. Comece mantendo um diário de calibração. Toda vez que você fizer uma previsão sobre algo que importa, escreva: eu acredito que X vai acontecer por causa de Y e Z. Quando o resultado se revela, volte e analise. Se você estava certo, por que estava certo? Se errou, o que sua mente não viu? Esse processo de feedback rigoroso ajusta seus modelos preditivos até que eles se tornem assustadoramente precisos. Maquiavel demonstra calibração de precisão em como ele revia constantemente suas teorias à luz de novos eventos políticos. Quando algo contradizia suas expectativas, ele não ignorava. Ele investigava profundamente para entender o princípio mais profundo em operação. Essa humildade intelectual, combinada com rigor analítico, é o que permitia seus insights transcenderem sua época e permanecerem relevantes séculos depois. Com esses 3 primeiros circuitos ativados, observação desapegada, simulação mental sistemática e calibração de precisão, você já está operando em um nível cognitivo superior à maioria. Você vê com mais clareza, antecipa com mais precisão e aprende com mais velocidade. Mas os próximos 4 circuitos são onde verdadeira amplificação acontece. Porque eles não apenas melhoram o processamento individual, eles integram todos os sistemas mentais em uma máquina estratégica unificada. O 4º circuito é a dissociação estratégica de identidade. Este é um dos conceitos mais poderosos e mais mal compreendidos. Dissociação de identidade não significa ter múltiplas personalidades ou ser falso. Significa reconhecer que você não é uma entidade fixa. Você é uma coleção de capacidades que podem ser ativadas em diferentes configurações dependendo do contexto. A maioria das pessoas se aprisiona em identidades rígidas. Eu sou uma pessoa honesta, então sempre falo a verdade. Eu sou uma pessoa gentil, então nunca confronto. Eu sou uma pessoa lógica, então suprimo emoções. Essas autoimagens fixas limitam flexibilidade comportamental. Elas fazem você previsível, e previsibilidade é vulnerabilidade. Maquiavel ensina que o príncipe deve aprender a não ser bom quando necessário. Isso escandaliza moralistas, mas é simplesmente reconhecimento de realidade. Bondade absoluta em todas as situações não é virtude. É rigidez que pode ser explorada. A verdadeira maestria está em ter capacidade de ser bom ou duro, transparente ou opaco, direto ou sutil.
e escolher qual face apresentar baseado em qual serve melhor o objetivo. Para ativar este circuito, comece identificando suas identidades autoimpostas. Liste 10 declarações que você faz sobre si mesmo. Eu sou alguém que sempre X. Eu nunca faço Y. Então questione cada uma. É realmente verdade que você sempre X? Ou é uma narrativa que você conta a si mesmo? E se você ocasionalmente não fizesse X, você deixaria de ser você? Você vai descobrir que a maioria dessas identidades são arbitrárias. São hábitos mentais, não verdades fundamentais. E uma vez que você percebe isso, você pode começar a tratá-las como ferramentas em vez de correntes. Você pode escolher ativar a versão de você que é direta, quando o confronto direto serve. E pode escolher ativar a versão que é diplomática, quando diplomacia serve melhor. Essa fluidez de self é extremamente desorientadora para aqueles tentando manipulá-lo. Na prática, isso significa desenvolver múltiplas personas operacionais, não falsas, mas ênfases diferentes de aspectos reais de você. Sua persona de negociação enfatiza assertividade e análise fria. Sua persona de relacionamento enfatiza empatia e conexão. Sua persona de crise enfatiza calma e decisão rápida. Todas são autenticamente você, mas configuradas diferentemente para diferentes contextos. O quinto circuito é o processamento paralelo de contradições. Este circuito permite que você mantenha ideias contraditórias na mente simultaneamente, sem desconforto cognitivo. A maioria das pessoas sofre de algo que psicólogos chamam de dissonância cognitiva. Quando confrontadas com informações que contradizem suas crenças, elas sentem ansiedade e tentam resolver a contradição rapidamente, geralmente descartando a nova informação. Mas realidade é frequentemente paradoxal. Duas coisas aparentemente contraditórias podem ser simultaneamente verdadeiras em contextos diferentes. Pessoas podem ser simultaneamente confiáveis e traiçoeiras, dependendo de incentivos. Estratégias podem ser simultaneamente éticas e implacáveis, dependendo de perspectiva. Sucesso pode vir tanto de persistência quanto de flexibilidade, aparentes opostos. Maquiavel era mestre de pensamento paradoxal. Ele argumentava que crueldade pode ser compassiva e bondade pode ser cruel, que transparência pode enganar e opacidade pode ser honesta, que força pode vir de aparentar fraqueza e fraqueza pode vir de aparentar força. Esses paradoxos não são contradições lógicas. São reconhecimentos de que contexto determina significado. Para ativar este circuito, pratique intencionalmente argumentar ambos os lados de questões que você tem opiniões fortes. Escolha uma crença que você sustenta firmemente. Então, force-se a construir o argumento mais forte possível para a posição oposta. Não apenas um argumento superficial, mas o argumento mais convincente que você consegue imaginar. Você vai descobrir que a maioria das posições tem mérito dependendo de premissas e valores. Isso não é relativismo moral, é sofisticação cognitiva. Você pode ter suas próprias conclusões e valores, mas se você entende profundamente perspectivas alternativas, você se torna impossível de surpreender por elas. Você pode antecipar objeções antes que sejam feitas. Pode navegar entre diferentes sistemas de valores sem perder coerência interna. E pode comunicar com pessoas de qualquer background, porque você entende seus frameworks mentais. O sexto circuito é a execução sem hesitação. Todos os circuitos anteriores envolvem análise, simulação e processamento. Mas análise sem execução é paralisia. Este circuito é sobre comprimir o tempo entre decisão e ação até que seja praticamente instantâneo.
Uma vez que você determinou o curso de ação ótimo, você executa imediatamente sem segunda adivinhação. A maioria das pessoas perde oportunidades não por análise ruim, mas por hesitação na execução. Elas sabem o que devem fazer, mas duvidam, procrastinam, buscam mais informação, esperam o momento perfeito e, enquanto hesitam, a janela de oportunidade fecha. Maquiavel ensina que o homem sábio faz imediatamente o que o tolo faz, eventualmente. A diferença entre sabedoria e tolice frequentemente é apenas timing. Hesitação vem de medo de estar errado, de consequências negativas, de julgamento de outros. Mas se você já ativou os circuitos anteriores, você minimizou chance de erro grave. Sua observação é precisa, sua simulação é abrangente, sua calibração é refinada. Você processou contradições. Nesse ponto, continuar analisando não melhora decisões, apenas adia resultados. Para ativar este circuito, pratique com decisões de baixo risco. Estabeleça um limite de tempo para a análise. 10 minutos para decisões pequenas, 1 hora para médias, 1 dia para grandes. Quando o tempo expira, você decide e executa imediatamente. Não importa se sente completamente certo. Você vai descobrir que a maioria das decisões onde você estava 70% confiante acabam funcionando tão bem quanto aquelas onde você estava 95% confiante, mas chegam muito mais rápido. Com esses 6 circuitos operando, você já transcendeu inteligência comum. Você observa sem distorção. Simula com precisão, calibra continuamente, adapta a identidade fluidamente, processa contradições confortavelmente, executa sem hesitação. Essa combinação cria uma mente estratégica de altíssimo nível. Mas existe um 7º circuito. O 7º circuito é o mais perigoso. Maquiavel o considerava a ferramenta definitiva, mas advertia que só mentes já fortalecidas pelos 6 circuitos anteriores deveriam ativá-lo. Porque sem a fundação adequada, este circuito pode desestabilizar ao invés de amplificar. É o circuito da manipulação consciente de percepção própria. E no próximo bloco vou revelar exatamente como ele funciona e por que é tão poderoso. Agora, deixe esta afirmação nos comentários. Eu executo estratégia sem hesitação. O 7º circuito. Maquiavel o chamava de o espelho interno. É a capacidade de manipular conscientemente sua própria percepção de realidade para otimizar performance. Isso soa perigoso porque mal usado, pode criar dissociação patológica, mas usado corretamente, cria poder psicológico impossível de quebrar. Porque quando você controla como interpreta sua própria experiência, você controla como essa experiência te afeta. Deixe-me explicar o que isso significa na prática. Todos os eventos da sua vida são neutros até que você atribua significado a eles. Alguém te critica. Isso pode significar que você falhou, que eles são invejosos, que você está no caminho certo e incomodando, ou que recebeu feedback valioso. O evento é o mesmo. O significado determina o impacto emocional e comportamental. A maioria das pessoas aceita passivamente o primeiro significado que surge. O 7º circuito permite que você escolha ativamente qual significado atribuir, baseado em qual te fortalece. Maquiavel ensina que a fortuna é mulher, e é necessário, querendo mantê-la submissa, castigá-la e contrariá-la. Essa metáfora controversa é, na verdade, sobre relacionamento com circunstâncias externas. A maioria das pessoas se vê como vítima de circunstâncias. Coisas acontecem com elas. O 7º circuito inverte isso. Você passa a ver circunstâncias como material bruto que você esculpe através de interpretação. A prática começa identificando sua narrativa automática. Quando algo ruim acontece, qual história você conta a si mesmo? Eu tenho azar. As pessoas são contra mim.
Eu não sou bom o suficiente. Essas narrativas automáticas geralmente são herdadas da infância ou de experiências passadas, e elas funcionam como programação que executa sem seu consentimento consciente. O primeiro passo é torná-las conscientes. Então, uma vez consciente, você começa a reescrever deliberadamente. Não com otimismo cego, mas com reinterpretação estratégica. Você perdeu uma oportunidade. Narrativa automática. Eu sempre falho. Reinterpretação estratégica. Eu fui protegido de desperdiçar tempo em algo que não era ideal. Essa oportunidade fechada direciona minha energia para a próxima, que será melhor alinhada. Ambas são interpretações. Nenhuma é objetivamente mais verdadeira. Mas uma te fortalece, outra te enfraquece. A chave é que você está fazendo isso conscientemente, não se enganando. Você reconhece que está escolhendo uma interpretação. Essa consciência preserva sua conexão com realidade objetiva, enquanto permite que você otimize seu estado psicológico. É como um atleta que usa visualização positiva. Ele sabe que visualizar sucesso não garante sucesso, mas coloca sua mente no estado ótimo para a performance. Maquiavel aplicava isso constantemente. Quando enfrentava fracasso político, ele reinterpretava como oportunidade de estudo. Quando era exilado, ele via como tempo para escrever obras que sobreviveriam séculos. Ele não fingia que fracasso era sucesso. Ele extraía valor estratégico de qualquer circunstância. Essa alquimia mental transformava toda a experiência em combustível para crescimento. Pratique isto sistematicamente. No final de cada dia, identifique um evento que te afetou negativamente. Escreva a narrativa automática que surgiu. Então, escreva 3 reinterpretações alternativas que seriam igualmente plausíveis, mas mais fortalecedoras. Escolha a mais útil e internalize-a. Com repetição, esse processo se torna automático. Sua mente começa a gerar interpretações fortalecedoras como primeiro impulso, não como correção consciente. O poder do 7º circuito se multiplica quando combinado com os 6 anteriores. Observação desapegada fornece dados limpos. Simulação mental testa interpretações. Calibração refina escolhas. Dissociação de identidade permite flexibilidade. Processamento de contradições aceita múltiplas verdades. Execução sem hesitação implementa rapidamente, e manipulação de percepção própria otimiza estado interno continuamente. Juntos, esses 7 circuitos criam uma máquina cognitiva praticamente inquebrável. Quando todos os circuitos estão ativos, você opera em um nível diferente de consciência. Decisões que levariam dias agora levam minutos. Padrões que eram invisíveis agora são óbvios. Manipulações que funcionariam em você agora são transparentes. Você se move através do mundo com clareza cirúrgica, vendo estruturas por trás de superfícies, antecipando movimentos antes que aconteçam, mantendo calma onde outros entram em pânico. Mas integração requer prática deliberada. Você não ativa os 7 circuitos simultaneamente no primeiro dia. Você começa com o primeiro, pratica até se tornar natural. Então, adiciona o segundo. Cada circuito leva aproximadamente 1 semana de prática focada para começar a se integrar. 7 semanas de trabalho disciplinado transforma fundamentalmente como sua mente opera. 7 semanas para reescrever décadas de programação mental subótima. Maquiavel ensina que aquele que se torna mestre de si mesmo será mestre dos outros. Isso não é sobre dominação externa, é sobre soberania interna. Quando você não pode ser manipulado emocionalmente, quando você prevê padrões antes que se manifestem, quando você adapta fluidamente a qualquer situação, quando você executa sem hesitação,
Você naturalmente influencia ambientes. Não porque força, mas porque opera em um nível de eficácia que atrai oportunidade e respeito. Vamos falar sobre aplicação prática em diferentes áreas da vida. Em negócios, esses circuitos transformam você em negociador implacável. Você lê microexpressões através de observação desapegada. Simula mentalmente objeções e prepara respostas. Calibra ofertas baseado em feedback. Apresenta diferentes aspectos de si baseado em contexto. Mantém propostas contraditórias na mesa sem desconforto. Fecha quando o timing é ótimo. E interpreta resultados de forma que mantenha momentum psicológico. Em relacionamentos, esses circuitos criam conexão profunda, sem dependência emocional. Você observa padrões de comportamento sem julgamento imediato. Simula como interações podem se desenvolver. Aprende com conflitos anteriores. Adapta a comunicação ao estado emocional do outro. Aceita que pessoas são complexas e contraditórias. Age em alinhamento com seus valores sem procrastinação. E mantém narrativa interna saudável, mesmo através de desafios relacionais. Em liderança, esses circuitos criam autoridade natural. Você vê dinâmicas de equipe que outros perdem. Antecipa como decisões afetarão moral. Ajusta estilo de liderança baseado em feedback. Apresenta diferentes facetas dependendo de quem precisa de inspiração versus quem precisa de direção. Mantém múltiplas estratégias organizacionais ativas. Implementa mudanças decisivamente e preserva clareza mental mesmo sob pressão extrema de responsabilidade. Em desenvolvimento pessoal, esses circuitos aceleram crescimento exponencialmente. Você identifica padrões autossabotadores através de observação. Simula cenários de vida alternativos antes de fazer mudanças. Aprende de cada experiência através de calibração rigorosa. Evolui identidade conforme seus objetivos mudam. Integra feedback contraditório em compreensão mais nuançada. Executa hábitos novos sem negociação interna e mantém motivação através de reinterpretação estratégica de desafios. Mas existe um aviso crítico que Maquiavel fazia. Poder sem propósito é destrutivo. Esses circuitos te dão capacidade de influência massiva. Como você usa essa capacidade determina não apenas seus resultados externos, mas sua integridade interna. Você pode usar para construir ou destruir, para elevar ou manipular, para criar valor ou extraí-lo. A ferramenta é neutra. O usuário determina moralidade. Maquiavel é frequentemente mal interpretado como promotor de amoralidade. Na verdade, ele era pragmático sobre poder enquanto reconhecia que propósito importa. Ele escrevia para príncipes responsáveis por nações inteiras. Decisões deles afetavam milhões. Nesse contexto, eficácia não é luxo, é obrigação moral. Um líder ineficaz que mantém mãos limpas enquanto seu povo sofre é menos moral que um líder eficaz que suja mãos para proteger seu povo. Você pode não ser príncipe, mas o princípio se aplica. Se você tem capacidade de influenciar, você tem responsabilidade de usar essa capacidade sabiamente. Os 7 circuitos te dão poder cognitivo. Como você aplica esse poder define quem você é. Use para construir negócios que criam valor real, para relacionamentos que elevam ambas as partes, para liderança que desenvolve outros, para crescimento que te torna mais capaz de contribuir. Esse é o uso honrável de poder. Vamos falar sobre os próximos passos concretos. Você assistiu este vídeo inteiro, absorveu conceitos que a maioria nunca encontrará. Agora, vem a parte que separa aqueles que apenas consomem daqueles que transformam. Implementação. Conhecimento sem aplicação é entretenimento. Inteligência sem execução é potencial desperdiçado.
Este é seu momento de decidir qual categoria você ocupa. Escolha um circuito para focar nos próximos 7 dias. Apenas um. Não tente ativar todos simultaneamente. Se você escolher observação desapegada, pratique observar 10 situações por dia, sem julgamento imediato. Se escolher simulação mental, simule uma conversa difícil completamente antes que aconteça. Se escolher calibração, registre 3 previsões específicas e revise resultados. Se escolher dissociação de identidade, identifique uma autoimagem rígida e deliberadamente quebre-a em um contexto seguro. Se escolher processamento de contradições, argumente ambos os lados de uma crença forte. Se escolher execução sem hesitação, estabeleça limites de tempo para decisões e comprometa-se a respeitá-los. Se escolher manipulação de percepção própria, reescreva uma narrativa negativa automática em 3 formas alternativas fortalecedoras. Um circuito. 7 dias. Prática disciplinada. Isso inicia transformação real. Durante esses 7 dias, você vai notar mudanças. Primeiro, desconforto. Seu cérebro está sendo forçado a operar diferentemente. Isso cria resistência. Empurre através dela. Segundo, momentos de clareza inesperada. Você verá algo que sempre esteve lá, mas nunca notou. Isso confirma que está funcionando. Terceiro, resultados tangíveis. Uma conversa que vai melhor que esperado. Uma decisão que prova ser correta. Uma situação difícil que você navega com calma, incomum. Após 7 dias com o primeiro circuito, adicione o segundo. Agora você está praticando 2 circuitos simultaneamente. Isso é mais desafiador, mas factível porque o primeiro já começou a se integrar. Continue adicionando um circuito por semana até que todos os 7 estejam ativos. Em aproximadamente 2 meses, você terá reconstruído fundamentalmente sua arquitetura cognitiva. 2 meses para alcançar clareza mental, que a maioria nunca atinge em décadas, mas isso requer compromisso. Não interesse casual, não intenção vaga. Compromisso real com prática diária. Maquiavel ensina que os homens mudam tão prontamente quanto o tempo muda. Mas aqueles que prosperam são aqueles que adaptam sua conduta às circunstâncias enquanto mantêm seus princípios fundamentais intactos. Seu princípio fundamental agora deve ser evolução mental contínua. Não como evento único, mas como processo permanente, cerque-se de pressão cognitiva constante. Leia livros que desafiam seu pensamento. Busque conversas com pessoas mais inteligentes que você. Coloque-se em situações que exigem adaptação rápida. Cada experiência é oportunidade para treinar circuitos. Cada desafio é chance de calibrar modelos. Cada fracasso é dado para refinamento. Quando você vê vida através dessa lente, tudo se torna combustível para crescimento. E lembre-se, você não está fazendo isso para impressionar outros. Você está fazendo para se tornar incontrolável. Quando sua mente é tão afiada que manipulação não funciona, quando você prevê movimentos antes que aconteçam, quando você mantém clareza em caos, você automaticamente se destaca, não porque anuncia superioridade, porque executa com consistência que outros não conseguem replicar. Resultados falam mais alto que qualquer autopromoção. Maquiavel viveu séculos atrás, mas os princípios que ele identificou permanecem eternos, porque são baseados em natureza humana. E natureza humana não muda. Pessoas ainda reagem emocionalmente. Ainda seguem padrões previsíveis, ainda podem ser lidas e antecipadas por aqueles que sabem observar. Isso não é cínico, é realista, e realismo é a fundação de poder verdadeiro. A diferença entre você hoje e você daqui a 2 meses, se você implementar esses circuitos fielmente, será dramática.
Você vai pensar mais rápido, ver mais profundamente, decidir com mais confiança, executar com mais precisão e manter estabilidade emocional que parece sobrenatural para observadores externos. Isso não é exagero, é resultado inevitável de treinar sistemas cognitivos sistematicamente. Mas nada disso acontece se você fecha este vídeo e volta à rotina mental anterior. Consumo passivo de conteúdo é a droga da era moderna. Te faz sentir que está crescendo enquanto, na verdade, está apenas sendo entretido. Crescimento real vem de aplicação desconfortável de novos padrões até que se tornem automáticos. Não é agradável, é necessário. E aqueles que abraçam necessidade colhem os resultados. O conhecimento sem aplicação é ilusão de autoridade. Inteligência sem ação é potencial desperdiçado. Este é seu momento de sair da reação e entrar na arquitetura da realidade. Os 7 circuitos mentais que você aprendeu não são teoria. São instrumentos de dominação cognitiva que transformam sua mente em uma força impossível de manipular. O desafio é brutal, mas simples. Escolha um circuito, ative-o implacavelmente por 7 dias e observe como sua percepção, velocidade de resposta e influência evoluem. Empurre limites que antes pareciam seguros. Abrace resistência que antes parecia desconfortável. Force seu cérebro a se adaptar, porque crescimento exige tensão e clareza emerge apenas sob pressão. Quando você age deliberadamente, você começa a pensar além dos outros, de formas que eles não conseguem detectar. Antecipar movimentos antes que ocorram e moldar resultados sem esforço aparente. Cada decisão se torna estratégica, cada interação uma oportunidade e cada obstáculo uma lição que fortalece a mente. Mas isso requer mais que compromisso, exige disciplina implacável. Distrações, desculpas e medo são inimigos da inteligência. Remova-os sem piedade. Tempo desperdiçado é autoridade entregue. Quando seus pensamentos se tornam mais rápidos que manipulação, mais claros que confusão e mais fortes que medo, ninguém pode controlá-lo novamente. Este é o momento de se tornar intocável. Se este sistema agregou valor, curta este vídeo para afirmar seu compromisso, compartilhe para influenciar mentes ao seu redor e inscreva-se para continuar cultivando maestria todos os dias. Seu cérebro não é apenas uma ferramenta, é seu império. Proteja-o, afie-o e utilize-o implacavelmente. Maquiavel ensinou que aquele que se torna mestre de si mesmo será mestre dos outros. Seu desafio começa agora. Deixe esta afirmação final nos comentários. Minha mente comanda meu destino.